Fala, jovens, beleza? Seguinte, vamos dar uma paradinha no nosso conteúdo aqui de força elétrica que a gente viu na última aula e nas últimas aulas, né? E vamos para a frente D, né? Tirar um pouco do atraso que a gente tem na frente D para falar de refração, tá? Vocês viram até espelhos com o Renan, né? Até espelhos esféricos. Agora a gente vai entrar em refração. Então eu dividi a aula em pedacinhos. Primeira aula vai ser sobre refração e índice de refração. Segunda sobre Leibniz na Descartes. E aí 2 aulinhas de exercícios. Todas aí somando o tempo, dá mais ou menos o tempo de uma aula que seria ao vivo. Tá bom? Então, vamos começar com o que é refração. Então, o que é a refração? A refração é quando a luz muda de meio, ou uma onda qualquer, na verdade, ela muda seu meio de propagação. A luz está no ar, vai para o vidro, está no óleo, vai para o acrílico, o som sai do ar e vai para um metal, sai do metal e vai para a água. Tá? Aqui a gente vai tratar mais da luz mesmo, tá bom? Então a refração é a alteração no meio de propagação da luz ou onda, né? Porque para ser mais geral, tá bom? E aí nós precisamos lembrar de um conceitinho lá do ano passado sobre as ondas. Toda onda obedece ou tem, né, como equação fundamental velocidade igual a lambda f. O que é cada uma dessas coisas? Bom, o v eu já falei, né? É a velocidade. O lambda é o comprimento de onda e o f é a frequência. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que tá meio cortado aqui o rolê. Aqui. Pronto. As unidades do Sistema Internacional. Velocidade, metros por segundo. Comprimento de onda, metros. E frequência, hertz. Que é 1 sobre segundo, né? É por segundo. Por que eu tô falando disso? Toda onda tem uma velocidade, é a propagação de energia, né? É em um meio, não transporta a matéria. Tem um comprimento de onda associado, que é a distância de crista a crista, de vale a vale. E tem uma frequência. Dessas propriedades da onda, a que é fundamental, a que não é alterada na refração, é a frequência. Tá? Esta propriedade não é alterada durante a refração. Então, apesar da frequência e o comprimento de onda estarem associados, a gente considera que a frequência é a propriedade fundamental das ondas. Tá? Então, nesse caso aqui, igual eu falei para vocês, ela não é alterada. Na refração, não há alteração na frequência. Isso é importante para a gente depois tratar de coisas mais específicas, tá bom? O que acontece na refração? A luz está mudando de meio. A luz a gente considera que é uma onda eletromagnética, né? Até aqui a gente está considerando isso. Então eu tenho aquele desenho que eu fiz várias vezes para vocês no quadro, o sentido de propagação. Eu tenho um campo elétrico. Cadê? Um campo elétrico. Meu Deus, espera aí. Um campo elétrico. Tá? Que por sinal será o nosso próximo conteúdo, o campo elétrico na frente de... Próximo conteúdo na frente de elétrica, né? Que é a frente C. E perpendicular a ele eu tenho um campo magnético. Que a gente vai estudar mais para frente só. Tá? Se essa onda é composta de um campo elétrico e um campo magnético, significa que coisas, vamos dizer assim, coisas, né? Lugares que têm
cargas elétricas, eles são perpendiculares, tá? Esses campos. Lugares que você tem mais carga elétrica ou mais propriedades magnéticas, você vai alterar a propagação dessa luz, tá? Dessa onda, tá? Porque esse campo elétrico, esse campo magnético vai interagir com o que você tem ali. Então a luz tem a maior velocidade dela onde não existe nada atrapalhando. Onde não existe nada? No vácuo, tá? Então a maior velocidade da luz tá? É no vácuo. E aí esse valor da velocidade da luz no vácuo, nós aproximamos para 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E usamos a letra C para simbolizar isso aqui, tá bom? Bom, pensando só na velocidade, quando a luz mudar de meio, vai existir uma alteração dessa velocidade, porque o meio é composto de matéria diferente, de átomos e moléculas diferentes, tá? Apesar que existem materiais diferentes que têm basicamente o mesmo índice de refração, mas aí tem a ver com a estrutura também, né? A estrutura cristalina desse material. Só que em geral, quanto mais denso, quanto mais matéria aglutinada, menos a luz consegue se propagar, tá? Justamente ao contrário do som, que a gente vai tratar lá na frente da frente D, que aí é o contrário, porque o som precisa de colisões mecânicas, né? Então quanto mais matéria melhor, mas para a luz não. Então quando houver a refração, com certeza a frequência continuará constante, e se você for para um outro meio que tem propriedades diferentes, você vai ter uma alteração nessa velocidade da luz no vácuo, tá? E aí esta razão entre uma proporção ali, né, entre a velocidade que a luz tem no vácuo, que é o limite, é o máximo, tá? Com a do meio, a gente chama de índice de refração, tá? Então isto é o índice de refração. Vou colocar aqui, ó, índice de refração. Esse primeiro que eu vou falar para vocês aqui é o índice de refração absoluto. Por quê? Por que absoluto? Porque eu estou comparando com um vácuo, tá? Então, o índice de refração é a razão ou divisão entre a velocidade da luz no vácuo e no meio de propagação que você está estudando, tá? E no meio estudado, tá? Então, é uma equação extremamente simples, vocês já viram isso no passado, tá? Essa equação é extremamente simples, onde que o índice de refração N é igual a C, é igual a C sobre V. E aí, igual eu coloquei ali no... Meu Deus, na definição de refração, eu tenho que o I o N é o índice de refração, ele não tem unidade, tá? Ele é vazio, é só um número, porque a gente está dividindo duas velocidades, então as unidades acabam se cancelando. O C, a letrinha C, é a velocidade da luz no vácuo, tá? Que aí a gente considera aquele valor que eu já falei no anterior, né? C, 3 vezes 10 oitava, que é a unidade metros por segundo. Professor, tá fazendo exercício e apareceu quilômetros por hora. Desculpa, quilômetros por segundo. Beleza. Só que aí na outra velocidade você vai usar quilômetros por segundo. E V, a velocidade do meio que você está estudando. Que aí você vai ter que usar a mesma unidade da velocidade de cima, que normalmente é metros por segundo, tá bom? Então, o que acontece com o índice de refração? Como o maior valor possível da velocidade é o C, a letra C ali, 3 vezes 10 oitava, sempre o número de cima dessa fração vai ser maior que o número de baixo. Então, essa divisão sempre tem que dar maior que 1. Esse índice de refração,
ele obrigatoriamente é maior ou igual a 1. 1 se for o vácuo ou o ar, que é basicamente vácuo, tá? Tem muito espaço vazio no ar, mas ele tem que ser maior do que 1. Se for menor do que 1, está simbolizando que alguma coisa é mais rápida, a luz está mais rápida nesse meio que você está estudando do que no vácuo. Isso não pode acontecer, tá bom? Então o índice de refração é sempre maior ou igual a 1. Tá? Eu estou falando do índice de refração absoluto, aquele que eu estou comparando com o vácuo. Tá? E quanto maior o N, tá? Quanto maior o N significa... Deixa eu pegar aqui outra cor. Quanto maior o N, significa que a velocidade é menor. Lembra que o C é uma constante. Então, se você tem um meio mais refringente, com maior índice de refração, a velocidade é menor. Então, o meio mais refringente, tá? Tem velocidade menor. Menos refringente, tem velocidade maior, tá? Quando você está comparando dois. Ah, professor, eu vi na apostila que tem mais um índice de refração. O outro índice de refração que vocês têm na apostila aí é o índice de refração relativo. O que é o índice de refração relativo? É quando você compara dois meios que não necessariamente incluem o vácuo. Normalmente não inclui o vácuo, tá? Então, o índice de refração relativo, ele é bem simplesinho de calcular. Deixa eu ver se não está cortando ali. Tá? O relativo é só você fazer a divisão. Por exemplo, eu quero o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Então é o índice de refração do meio A dividido pelo índice de refração do meio B. Tá? Aí você faz a divisão entre esses dois índices. Para essa razão, o índice de refração de A ficou uma nojeira, né? Agora que eu estou vendo aqui, índice de refração de B. Para esse índice de refração relativo, você pode ter valores maiores ou menores que 1, aí não tem problema. Você não vai ter valor negativo, né? Pelo menos não na maioria dos casos. Você vai ter, então, ali para qualquer valor. Por quê? Você pode estar comparando o meio mais lento em relação ao mais rápido, ou mais rápido em relação ao mais lento. Então, aquela informação que o N tem que ser maior que 1 não vale para o relativo. Tá? Que você assume que ele possa ter qualquer valor. Tá? Beleza? Então é isso. A gente vai usar o índice de refração para quê? Para estudar a lei de Snell. Que aí a gente vai ver como que essa luz se comporta não só em relação à frequência e à velocidade, mas em relação à direção e ou sentido de propagação. Mas aí já fica para o próximo vídeo daqui a pouquinho. Certo? Então, vou para o próximo vídeo, vou cortar aqui para não ficar muito longo. Na sequência, vocês continuam vendo aí. Aí depois nós fazemos os exercícios.